Bem-vindos, bem-vindas! Vamos começar a nossa live de hoje. Nós vamos falar com a pastora Virgínia Arruda, que eu já entrevistei no podcast, e ela tem muito conhecimento. Ela é uma grande filha de Deus, serva de Deus, e com certeza vai abrir muito os nossos olhos, vai nos orientar demais. E o nosso tema de hoje é sobre como podemos vencer gigantes, né? A gente se inspirou na história de Davi e Golias, aliás, a história preferida do Henrico na Bíblia. Não sei se todos vocês conhecem, eu acredito que sim, mas onde Davi, com apenas, aquela pedrinha, conseguiu derrubar um gigante. Porque não era apenas uma pedrinha, ele tinha a fé no nosso Senhor, ele tinha o poder de Deus junto a ele, ele tinha a promessa da vitória também junto a ele, ele confiou, e ele foi à frente, e ele venceu. Então, de que forma nós podemos vencer esses gigantes no nosso dia a dia, na nossa vida? Vamos falar sobre isso? Vamos, eu quero chamar a minha convidada especial, Virgínia Arruda. Aqui, cheguei! Boa noite! Boa noite! Quero te dar as boas-vindas, minha querida, aqui com a gente. Novamente, tão bom te ver. E para falarmos, para proclamarmos a vontade do Senhor em nossas vidas, para ajudar tantas pessoas que às vezes não sabem como se fortalecer, Eu falo que a vida, cada dia, ela é diferente para nós, Virgínia? Cada dia a gente enfrenta, seja um gigante, seja um menorzinho, seja uma pedrinha ou não, mas a gente sempre está pronto para enfrentar os desafios. E eu quero É verdade. a todos aqui, primeiramente, antes que eu já saia falando tudo. Eu é que agradeço pelo convite mais uma vez e que Deus possa, nesse final de tarde, trazer pessoas aqui que realmente estão com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós e para cada uma delas, porque a Bíblia é muito rica em tudo que ela nos ensina. E se tem uma coisa que ela nos ensina muito bem é confiar em Deus, vencer os desafios, vencer os gigantes pela fé. E eu estava aqui orando agora, pedindo ao Senhor para ser conosco nessa live, e Deus me trouxe a história de várias pessoas aqui na Bíblia, que nós podemos nos inspirar nessas pessoas, e com certeza, através da história delas, sermos também edificadas e nos fortalecer, sabendo que se elas venceram, a gente vai vencer também, Karina. Com certeza. Eu estava até falando aqui no começo que muitas vezes a gente busca a solução, a gente busca a saída só no momento de maior dificuldade, Isso é normal do ser humano, que às vezes a gente não quer nem dar trabalho para Deus, A gente fala, deixa eu tentar resolver. Quando não der mais, daí eu busco por socorro, mas não é essa a vontade dele. Ele quer que a gente mantenha, se mantenha fiel, se mantenha amiga, se mantenha conectado todos os dias. E fica mais fácil assim da gente discernir qual é a vontade dele, qual é a voz dele. Na verdade, a vontade de Deus, ele quer sempre que nós estejamos como crianças, A criança depende da mãe para botar na cama, para dar o banho, para dar o gagal. E Deus, ele quer que nós sejamos assim. É tanto que a Bíblia diz que nós precisamos agir como tais. Só que é difícil porque tem até uma música que eu gosto muito que diz assim, às vezes nós somos levados pela vontade de crescer. E quando a gente cresce, a gente acha que já pode voar sozinho. E daí a gente acaba tombando, quebrando a cara, se arrebentando e dizendo, epa, eu preciso voltar, eu achava que sabia fazer tudo com minhas próprias mãos, eu não consigo. Então, assim, como nós estamos falando de gigantes, eu acredito que esse gigante de querer ser independente, de querer vencer sozinho, de querer alcançar tudo com o próprio braço, a independência de Deus é um perigo muito grande, é um dos maiores gigantes que nós precisamos vencer. Muitas pessoas colocam a culpa no inimigo, no reino espiritual, e a Bíblia vai falar do fruto do Espírito. E faz parte desse fruto o domínio próprio. Quando a Bíblia diz, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Significa que nós vamos ser tentados? Sim. Vamos sim. Significa que vai ter um momento que a nossa própria mente vai tentar nos influenciar? Sim.
Mas se a gente estiver ali equilibrado na vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos vencer e chegar no objetivo do Senhor para nós. Porque às vezes, Karina, a gente quer tanto uma coisa que Deus prometeu e nós não recebemos porque metemos os pés pelas mãos, fazemos do nosso jeito e acabamos botando a culpa em Deus no final, que não deu certo, que Deus esqueceu de nós. E não é bem assim. Eu costumo dizer que nós construímos o nosso futuro através das nossas atitudes com o Senhor. Sim, a vida é feita de escolhas, né, Virgínia? Eu acho que cabe a nós, eu acho que por mais que Deus tenha um plano traçado, um plano que é o melhor para cada um de nós, muita gente fala, se ele tem um plano e eu estou confiando nele, vai dar tudo certo, mas depende das nossas escolhas, né? O nosso caminhar é que vai nos direcionando. E é muito interessante quando a gente fala de escolha, que assim, a Bíblia me mostra várias pessoas que escolheram certo e escolheram errado. Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples, Saul. A Bíblia diz que o povo de Israel não precisava de rei. Eles já tinham Deus ali dirigindo eles em tudo, porém o povo estava insatisfeito. Nós sempre estamos insatisfeitos com o que nós temos. E o povo começa a pedir a Deus um rei para governar sobre eles, e aí Deus envia Samuel para ungir Saul. Ele foi ungido pelo próprio Deus, olha, governa sobre o meu povo. Só que chegou um momento, que é basicamente aquilo que eu falei antes, que Saul vai olhar e vai dizer, não, eu não vou fazer o que Deus está me mandando, não, eu acho que assim é melhor. E o que acontece? Saul recebeu uma promessa, recebeu uma unção, mas por causa da desobediência dele, essa unção sai de sobre a vida de Saul, ele perde ali o direito de ser rei e Deus escolhe uma outra pessoa no lugar dele. Não estou dizendo que isso serve para todas as pessoas, que quando eu não der conta do recado, Deus vai escolher outra pessoa no meu lugar. Mas pode acontecer sim. Esse exemplo é muito claro e Deus ainda vai conversar com o profeta Samuel, dizendo, Samuel, até quando tu vai vir até mim punir por Saul? Eu não estou mais com ele, ele fez a escolha dele. Então essa questão da escolha é muito séria, porque eu escolho ser o que Deus quer, ou eu escolho ser o que eu quero. Uhum. Então eu costumo até dizer que assim, se fosse por mim, eu seria psicóloga, até comecei ainda estudar para isso, mas não é a nossa escolha. Chega um momento que você tem que olhar para você e dizer, peraí, esse é o meu caminho. Mas, Senhor, qual é o teu caminho? Uhum. O que é que o Senhor quer para mim? Sim. E é aí que nós vivemos a diferença de Deus na nossa vida. E é aí que vem, né, a coragem também de seguir, né, a obediência, né, de termos obediência mesmo quando a gente não compreende, mesmo quando a gente acha que a gente não vai ser bom, às vezes, naquele direcionamento que não tem nada a ver. Então, eu falo que essa constância, né, em oração, em entendimento, na leitura da Bíblia, faz a gente saber que a vontade dele faz compreender que é a vontade dele que está direcionando. Eu acho que a gente se pauta naquilo, na vontade dele, e eu acho que isso diminui o nosso medo de errar, o nosso medo de estar indo para o lugar errado, porque a gente sabe que é a vontade dele. E eu percebo pela minha vida que cada passo de obediência que eu dou, mesmo que no princípio eu entenda, eu acho estranho, eu falo, nossa, mas Deus está falando isso mesmo? Eu não imaginava que era isso. E quando eu obedeço, porque hoje em dia eu já percebo, eu já consigo reconhecer, porque essa voz dele me dá paz, esse direcionamento dele me dá paz. Então, eu percebo que qualquer dúvida que eu venha a ter é uma dúvida humana, porém, é uma dúvida que do meu questionamento pessoal, mas a minha paz permanece. Então, eu sei que é a vontade dele. E eu já testei isso. Falo, será que é mesmo? Vou obedecer para ver. E ele me confirma. Falei, isso, filha, você entendeu. E ele vem com provisão. E ele traz algo melhor. Então, algo que às vezes parece um gigante, um grande obstáculo. Você fala, nossa, mas Deus, estava tudo calmo. Você não botou uma pedra desse tamanho. Quando a gente resolve ter a firmeza para pular e saltar essa pedra com ele, porque ele ajuda, ele sabe que a gente está pedindo para que seja a vontade dele. Quando ele nos, né, resgata dali, nos ajuda,
quando a gente passa do outro lado da pedra, está tudo tão melhor do que a gente imaginava e a gente só vê aquele paredão na nossa frente. Isso causa estranheza, né? Exatamente. E assim, dentro do que você está falando aí, vem um salmo que eu gosto muito, onde o salmista Davi, ele estava realmente buscando qual era a vontade de Deus. O que o Senhor quer de mim, assim como você acabou de falar. E ele passando uma luta tão grande, porque se tem um gigante que é difícil a gente lutar, Karina, eu costumo dizer que é muito fácil olhar para você e dizer, fica calma, Deus está trabalhando, fica calma. Só que quando esse gigante, essa luta, essa dificuldade bate na minha porta, eu desespero. Porque é fácil para nós dizer, calma, confia em Deus, mas é difícil quando nós precisamos executar a fé. Quando nós precisamos colocar em ação a nossa fé ao nosso respeito. E Paulo vai dizer, você tem fé? Tenha para você mesmo, porque é quando você precisar que você vai ter que colocar ela em ação para você vencer as muralhas. E então no Salmo 23, o salmista Davi, ele estava passando uma adversidade muito grande. Mas observe que ele vai dizer, no começo do Salmo, o Senhor é o meu pastor. O que o pastor faz? A gente teve lá em Israel, e aí, uma história interessante, né? Um dos guias estava contando para nós que o pastor de ovelha, quando ele está ali pastoreando lá no pasto, várias ovelhas, e tem uma que é teimosa, ela desvia a rota, ele coloca a ovelhinha no colo, ele é como se ele quebrasse a perninha dela, coloca no colo e leva para que ela não fugisse mais. Depois ele passa uma atadura na perninha da ovelha e vai colocar remédio para ela poder ficar ali junto com as outras ovelhas. Só que esse momento de quebrar a perninha e colocar no colo, observe só, Deus chama a nossa atenção e automaticamente ele cuida, é uma coisa que quase ninguém quer. Não, eu não venci o gigante, eu me desesperei, eu mudei de rumo, mas Deus tem que me aceitar como eu sou. Não. Somos nós que temos. Ai, quebrou a patinha? Peraí, Deus. Por que quebrou a patinha? O que está acontecendo? Onde é que eu preciso começar de novo? Eu brinco muito que eu falo que as pessoas não gostam de voltar lá para o começo da fila. Mas quando eu não venço o meu próprio gigante, o gigante da desobediência, o gigante de querer acelerar as coisas, passar por cima do restante do rebanho, eu vou ser reprovado e voltar para o final da fila. Então, todos os nossos gigantes se resumem em obediência ou desobediência, né? Porque a desobediência vai gerar várias consequências, mas a minha obediência vai me levar a ter passagem segura no momento ali que o meu nome for chamado para a vitória, para a bênção, para o que Deus tiver para mim. E quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se eu tenho um pastor, se eu tenho um guia, se eu tenho um mestre, em todo o tempo que eu for tomar uma decisão, que eu vou passar por uma porta, que eu vou fazer alguma coisa, eu vou perguntar, estou certo? É por aqui mesmo? É isso que o Senhor quer? Só que o problema é que nós queremos ouvir o sim de Deus o tempo todo. E quando a gente escuta não, né? Crianças mimadas, emburradas. E, inclusive, então, eu sei que eu já comentei sobre essa questão de obediência, e algumas pessoas falaram para mim, mas como que eu vou obedecer se eu não sei o que ele quer? Eu não sei, eu vou obedecer o quê? Eu não sei, então eu quero obedecer, mas eu não sei o que ele quer. Eu acho que o principal, né, o que ele quer é essa intimidade, essa confiança, esse é o básico, né? E a partir daí, na leitura da Bíblia, a gente já sabe muito do que Deus quer para nós e como a gente pode obedecê-lo ali, né? Não só com os 10 mandamentos, mas com várias coisas que ele nos mostra ali. Depois disso, a vontade individual para cada pessoa, a obediência individual em cada setor, ele vai revelando de acordo com essa intimidade, né? Mas o principal de obedecer é orar, ler a Bíblia e manter essa confiança constante para a gente entender o que ele quer individualmente depois disso, não é, Virgínia? Exatamente. Assim, quando nós estivemos lá no podcast, eu até contei para você que eu tinha uma dificuldade muito grande. Não, você não vem me dar ordem, não fala que eu tenho que fazer, que eu sou dona do meu nariz e acabou. E aí, quando eu perdi tudo, passei pelo Vale da Sombra da Morte, que eu
precisei entrar na presença de Deus, eu sozinha, me virando para orar, para conversar com ele, dizer, Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? Me ensina, me ajuda. Eu passava 3 horas com o rosto no pó, Karina. Às vezes passava 5, chorando, batia na parede. Os vizinhos diziam, pega essa doida aí, ninguém aguenta mais essa mulher gritar. E eu ficava lá orando, conversando com Deus. E a única coisa que eu pedia era, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu pegava a Bíblia, eu não entendia nada. Eu dizia, Senhor, me ensina, o que é que o Senhor quer de mim? E nessa entrega, nesse momento de passar ali orando e chorando, teve uma das vezes que eu senti literalmente Deus me deitar no colo dele. Senti os braços que chegaram e me aconchegavam, assim. Acredito que você já sentiu isso. Aquela mão, assim, que passa no seu cabelo. E aí eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor vai me ensinar. E ele começou a me dar a direção. Quem diz que não sabe a direção é algo bem simples. A Bíblia já é a própria direção, tá? Quando a gente entende ali os 10 mandamentos, que eles são resumidos, né? Ama a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, aí já enquadra todo o ensinamento da Bíblia. Porém, tem momentos de decisão na nossa vida que a gente realmente fica perdido. Uhum. Não é por ser pregador, ser cantor, que a gente tem a direção o tempo todo, não. Tem vezes que Deus se cala. Semana passada eu precisava tomar uma decisão, eu fiquei aqui, Jesus, o que é que eu faço? Eu falei para o meu esposo, eu estou agoniada, eu não sei para onde ir. E não é normal acontecer isso comigo. E Deus estava calado. Tipo assim, olha, a decisão é sua. Sim. Saiba que se você tomar o caminho errado, você vai pagar o preço. Sim. Mas se você fizer a escolha certa, então, assim, esse momento de reconhecer o que é o certo, o que é o errado, o que é que a minha carne quer, o que é que Deus quer, é muito difícil. E aí o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Então, enquanto ele não me respondeu, eu estou lá. Não entendi não, Senhor, repete. Gideão fez prova de Deus 3 vezes, né? Olha, Senhor, se é o Senhor, molha o novelo só aqui, molha ao redor, molha só nesse canto. Eu fico lá, Jesus, o que eu não entendi? Tenta me explicar de novo. E eu acredito que isso faz a diferença na nossa vida, né, Karina? Com certeza, eu acho que essa paciência de saber aguardar, esse é um exercício também, né, de confiança, é um exercício de fé, né, a gente só falar que tem fé, que a gente crê, que ele existe, que ele está aí tomando conta, tudo isso é importante, é maravilhoso, mas a gente demonstrar a nossa confiança, a nossa fidelidade, né? Demonstrar a nossa fé colocada em prática, isso que é o mais importante, é assim que nós somos provadas, né? Deus vai te dando, né, missões menores, né? O voto de confiança dele em nós também. Fala, deixa eu ver se você entendeu. A partir do momento que você prova que você entendeu, ou que você prova que você está confiando mesmo sem entender. Estou confiando, não estou entendendo, mas estou esperando entender. Quando você demonstra isso, ele vai te dando mais, ele vai te dando mais. Então eu percebo que as promessas de Deus, essa promessa de paz, de plenitude, de vitória, isso que ele tem para todos nós, mas ela vai se cumprindo à medida que a gente vai demonstrando a nossa confiança, que a gente vai permanecendo com fé em todos os momentos. Então ele não vai derramar tudo isso em cima de todo mundo simplesmente porque ele é amor, porque a pessoa às vezes não vai saber administrar. Uma pessoa que não sabe o que é ter confiança, o que é seguir com fidelidade, firme no seu propósito, independente da tempestade, ele não vai te derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos, porque você não vai saber nem usufruir daquilo, não vai ter reconhecer tudo aquilo que ele está dando, né? Então, a promessa dele é para todos, desde que aquelas pessoas reconheçam e permaneçam firmes, né? É verdade. E aí, tem um gigante que aflige muito a vida da gente, chamado medo. Você imagina só, Karina, Moisés foi criado como um príncipe adotado pela filha de Faraó. Ele cresce lá no Egito, né? Aprende tudo ali que um príncipe poderia aprender. De repente, ele se vê obrigado a fugir. E a Bíblia diz que quando ele foge, olha só como é interessante, ele vai passar 40 anos do deserto sendo tratado por Deus. Sim. Mas peraí, além do gigante do medo, que eu vou já chegar lá, tem um outro gigante, complexo.
inferioridade. Deus, eu vivia lá como príncipe, eu tinha tudo, e eu tô aqui no deserto, andando de chinelo de couro, no sol quente, cuidando das ovelhas do sogro, não era nem dele. Cuidando das ovelhas do sogro. E aí Deus leva 40 anos para tratar o coração de Moisés e se revelar para ele através de uma árvore. Sim. Deus nem falou com ele através do céu ou de trovão, foi uma árvore que estava pegando fogo, a sarça, e Deus ainda fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu pisas é santa. Por que será que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Eu entendo que Moisés, naquele deserto, aquela terra quente, era algo que machucava. Sim. Você quer ouvir a minha voz? Você quer receber a minha instrução? Tira a sandália do teu pé. Depois de tudo isso, Deus olha para ele e faz assim: agora, vou te levar de volta lá para o Egito, para tu libertar o meu povo. Imagina a cara de pavor de Moisés dizendo: Senhor, não faça isso comigo, eu venho de lá, Faraó vai querer me esganar. Eu não posso voltar lá. E aí o Senhor diz: vai que eu sou contigo. Ele diz: não, que prova eu vou ter que tu vai estar comigo? E quando o teu povo perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? E Deus fala que o grande eu sou te enviou. E aí, olha só, Moisés fica inseguro. Ele fala: não, eu só vou se a tua presença for comigo. Ou seja, Moisés reconheceu que ele tinha uma fragilidade. Se ele fosse sozinho, ele corria o risco de ser morto, de matar alguém, assim que ele entrasse lá no Egito. Sim. Mas ele também sabia que com Deus ele venceria todos os obstáculos. E ele vai, liberta o povo, e depois que Moisés cumpre o seu chamado, o segundo desafio de medo, Josué. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele acaba o seu ministério, Deus vai olhar para Josué, que era um jovem que servia a Moisés, aprendeu com Moisés e vai dizer: Josué, ser forte e corajoso. Quando eu leio isso, eu entendo que Josué ele tinha duas fragilidades. Ele se sentia fraco na batalha e ele tinha medo. É tanto que Deus repete várias vezes: ser forte e corajoso, estou contigo, ser forte e corajoso. Sim. E muitas vezes nós temos medo de obedecer ao ID do Senhor, à vontade do Senhor, porque ela foge da nossa vontade, foge da nossa realidade. Nós precisamos entender que o pensamento de Deus é maior que o nosso. Por mais que a gente tema, se Ele mandou, Ele vai concluir no tempo dele na nossa vida. Sim. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E se Deus está conosco, Ele nos capacitará para aquilo a qual nós fomos chamados. E o que eu percebo, assim, que quando a gente mantém a confiança, né, e pede para que Ele guie realmente, para que Ele vá à frente, para que a vontade dEle, né, predomine, quando a gente pensa dessa forma e o coloca nessa posição, por mais que às vezes a gente tome alguma atitude, que a gente erre ou que a gente era para ter ido pela direita e foi para a esquerda, achando que era para a esquerda, é aí que vem aquela frase que tudo coopera para o bem, né? Daqueles que creem, daqueles que colocam na mão de Deus, mas daqueles que fazem isso de todo o coração mesmo, porque daí ele percebe e ele protege aquelas pessoas que deixaram na mão dele, mas tomaram uma atitude achando que aquela era a vontade dele. Ele reverte, ele protege, ele faz com que a gente não se machuque tanto, com que a gente depois perceba onde errou e retroceda para depois avançar mais. É aí sim que essa frase é colocada em prática, não é, Virgínia? Não é porque ele colabora para todo mundo, é para aqueles que permanecem confiantes e pedem a ele, Deus, que seja feita a sua vontade. Mas na hora da gente agir, às vezes a gente age errado, achando que era a vontade dele. Ele breca, ele faz a coisa mudar, não acontecer. Na verdade, Karina, tem pessoas que buscam a Deus apenas interessadas no que Ele pode dar. Sim. E aí, dentro do que você está falando, tem um exemplo muito claro. Jesus acalma a tempestade. Para você entender exatamente o que você trouxe aí, o que é que eu quero dizer. Jesus olha para os discípulos, depois de atender uma multidão gigantesca, e diz assim: passem para o outro lado do rio. Tá, se Jesus mandou, vai dar tudo certo, tá tudo bem, não tá?
Só que a Bíblia diz que quando eles entram no barco e eles vão lá no meio do rio ou do mar, que seja, uma grande tempestade vai se levantar. Mas espera aí, foi Deus que mandou. Por que tem tempestade? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo na proa do barco. E os discípulos começam a desesperar. Mestre, mestre, não te importa que morramos? E quando Jesus levanta e chega perto dos discípulos, ele vai dizer: homens de pequena fé, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por que a tempestade estava cooperando para o bem dos discípulos? Porque Deus queria alicerçar a fé deles. Jesus queria ensinar para eles que não é porque Jesus está no barco que não vai ter luta, que não vai ter adversidade. Mas em todos os momentos nós somos mais que vencedores. Jesus levanta da proa do barco, ele diz: vento, te acalma, mar, fica quieto, e os discípulos ficam lá. Ou seja, tudo estava cooperando para que eles crescessem espiritualmente. Só que a gente tem esse hábito, não, se Deus está comigo, não vou ter problema, não vou ter dificuldade. Aí o próprio Jesus falou assim, ó, no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer também. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer, quando João, na ilha de Patmos, escreve Apocalipse, ele diz, olha, aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Então, todos os acontecimentos da nossa vida cooperam para o nosso bem, só que nós precisamos ter maturidade espiritual, obediência de filhos para compreender isso. Sim, sim. Virgínia, qual que você acha que tem sido o maior gigante assim da atualidade? Existe é claro que a gente sabe que o maior gigante, né, o maior é Satanás, que vem para trazer todos os outros males, mas em que as pessoas têm sofrido mais? Quais são as maiores dificuldades? Depois eu vou abrir a caixinha de perguntas, mas você que está acostumado, né, a lidar com essas questões, até pelo seu ministério, atendendo pessoas que precisam, né, de um aconselhamento, de libertação, de tudo isso, que se sentem oprimidas. Qual tem sido o maior motivo dessa opressão? É o próprio pensamento? É o próprio questionamento? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Só que para a minha panela que está no fogo fazendo uma comida esfriar, eu tenho que abaixar o fogo ou deixar o fogo apagar. Então eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos tanta tecnologia, nós temos tanta variedade de tudo que é tipo de conhecimento. As pessoas têm se deixado levar por qualquer conhecimento e têm esquecido de realmente buscar Deus. A gente pega aqui muitas causas de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, que quer se matar, que não tem mais expectativa de vida. Então, eu não acredito que seja o pensamento em si, mas o caminho a qual essa pessoa tem sido levada. O caminho para qual ela tem sido arrastada, que ela se esquece que Deus precisa estar em primeiro lugar. E outra coisa, a competição humana, Karina. A competição humana é algo que tem destruído a humanidade. As pessoas elas chegam chorando, ai, porque o fulano tirou meu emprego, porque o fulano fez isso comigo, porque o ministério aconteceu isso. Então, assim, essa competição tem afastado Deus da humanidade. E eu acredito, essa competição... Desculpa, pode falar. Essa comparação, que eu acredito que isso tenha aumentado por causa das redes sociais, que antes, né, antigamente, a gente comparava com aquele pequeno ciclo, né, que é de convivência nosso, dos amigos mais próximos ou do trabalho. E hoje em dia, como a gente entra, né, de certa forma, na vida de tantas pessoas através das redes sociais, eu acho que a gente acaba realmente se comparando nossa vida com a vida de milhões de pessoas que a gente tem acesso, que a gente entra dentro da casa, dentro do trabalho, que a gente acompanha as viagens. E isso faz com que a pessoa vá se inferiorizando, né? Vai achando que não é merecedora, que é pior, ou que é mais feia, ou que tem menos oportunidade. E realmente, você vê no mundo onde está tendo tão mais, né, liberdade, a gente tem mais liberdade nos dias de hoje para se expressar, para viver, para seguir as nossas vontades. Hoje, o maior número, como você falou, de ansiedade, de depressão, o maior número de pessoas tomando medicamentos para tudo isso, se drogando. Então,
é nítido que essa liberdade sem, né, sem Jesus, sem Cristo em nossas vidas, não está levando a uma evolução, não está levando a uma felicidade. É ilusória, né? Ela nos leva ao pecado, à perdição, leva à tristeza no fundo. É uma infelicidade, né, embalada com felicidade, como felicidade, né? Eu até brinquei hoje que eu falei assim, na foto tudo é bonito, né? Na foto, no story, no Reels, tudo é bonito. Só que e os bastidores? Às vezes você se compara com alguém porque você quer a vida daquela pessoa. E eu até brinco e falo, peraí, você quer a vida da pessoa? Ok. Você quer passar pelo que a pessoa passou, pelo que a pessoa passa? Porque a Bíblia diz que cada um tem aquilo que Deus dá. Cada um tem aquilo que conquista. Então, às vezes, eu quero sentar na cadeira da Karina, mas eu não quero passar o histórico que a Karina chegou para sentar lá. Então, essa comparação de eu quero ser igual o fulano, eu quero ser igual o ciclano, ó, às vezes é só a foto que é bonito, tá? Por trás está tudo muito bagunçado, tudo muito desarrumado. E eu vou te falar, a grama do vizinho não é melhor do que a nossa. A nossa grama é mais bonita se a gente parar para regar ela, para parar direitinho, cuidar dela. Com certeza, no nosso quintal vai dar mais fruto do que na casa do outro. E eu acho que mesmo a vida do outro, por mais que ela seja boa mesmo, vamos supor, só que se a gente estiver naquele lugar, a gente já não vai estar no nosso lugar. Então é que nem uma peça de quebra-cabeça, a gente não vai se encaixar naquele lugar, por mais perfeito que seja, que não só pareça. Às vezes é real aquela felicidade daquelas pessoas, mas porém a gente inserido naquele contexto, nós não vamos sentir aquela felicidade. Porque não é o nosso lugar de estar. Não é aquilo que Deus separou para nós. Não é o nosso propósito. Não é a nossa missão estar ali. Então, quando a gente não vai estar encaixado, né? Então, seja qual for a comparação, não vai ser a melhor para nós. Seja, né, a do príncipe de Mônaco ou da, sei lá, quem, mas ele não vai ser melhor para nós, porque não é o nosso lugar, né? Nosso lugar é aquele que Deus quer para nós. É onde a gente se encaixa perfeitamente, né? É verdade. E falando de lugar, eu até anotei aqui, alguém que Deus usou o lugar para abençoar essa pessoa, que hoje é usado como nosso pai na fé, conhecido como nosso pai na fé, chamado Abraão. Abraão tinha uma vida boa, Abraão não era pobre, era de uma família rica, porque a família de Abraão, que naquela época fabricava os deuses que as pessoas adoravam, e aí Deus tem um encontro com ele sem ele nem conhecer Deus. Deus chega para ele e fala, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Peraí, quem está falando comigo? Que loucura é essa? Alguém está mandando eu sair da minha casa, da minha terra, da casa dos meus pais e ir para outro lugar que ele vai me mostrar, ele nem me diz o endereço. E Abraão, ele vai colocar inteiramente a sua confiança em Deus. A Bíblia diz que ele vai pegar os seus animais ali, seus empregados, sua esposa, e ele vai pegar a estrada. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho Abraão vai ter muitas dificuldades, Karina. Ele podia muito bem ter dito, eu não vou sair do meu lugar, não. Concorda comigo? Aqui minha vida está construída, está tudo confortável, está tudo alinhado aqui, não vou sair daqui, não. Mas ele não hesita, mesmo ele nunca tendo ouvido Deus, ele não hesita, ele vai e faz o que Deus mandou ele fazer, e Deus tira ele de um lugar onde para ele parecia bom, mas na visão de Deus não era, leva ele a andar tantos anos também no deserto, para que depois Deus venha honrar Abraão. Deus faz uma troca de lugares. E é essa troca que Deus faz na nossa vida muitas vezes que a gente não entende. As pessoas costumam dizer que Deus vira cativeiro. Eu não concordo. Quem vira cativeiro, vira, desvira e bota dentro de novo. Deus quebra cativeiro. Ele quebra, porque quando ele quebra cativeiro, ele liberta. Ele estava libertando Abraão do cativeiro da família. Olha, Abraão, do jeito que está a tua casa aí, não dá para me te honrar, vai para outro lugar. E Abraão aceita o desafio, confia em Deus mesmo sem conhecê-lo direito, e a gente vê que no final ele é conhecido como nosso pai na fé. Mas por quê? Ele confiou. Ainda que eu não possa ver, eu sei que Deus está fazendo. Ainda que eu não possa tocar, eu sei que Deus está trazendo. E tem muito momento na nossa vida que Deus fala, ei, sai desse lugar e vai para outro. Não, aqui tá bom demais.
Deixa essa amizade, não é para você, ah, não, é confortável para mim. Isso atrapalha a gente de crescer. Esse gigante do conforto, né? Tô confortável aqui, tá tudo bem. Nós precisamos vencer isso. Tem muita gente que fala, né, que prefere às vezes não assumir, né, um compromisso com Deus para não ter que enfrentar certos desafios. Preferem ficar num lugar menor, sem alcançar tantas bênçãos, mas por medo de enfrentar. Falar, mas a vida vai ficar mais difícil. Ah, mas a vida vai ficar mais complicada. As batalhas vão ser maiores. Eu acho que as batalhas, sim, acabam sendo maiores, mas a gente tem mais força para enfrentá-las, né? Quando a gente está com Cristo, quando a gente está com Deus e Espírito Santo ali do nosso lado, porque, e às vezes, quando a gente está lá sem querer enfrentar desafio, vem uma chuvinha, você já acha que é uma tempestade, você entra em desespero, você acha que vai morrer. E quando a gente está com Deus, vem o dilúvio, você está segura, você está seguro. Então, é um erro a gente querer ficar estagnado por medo de enfrentar desafios, né? Por medo porque a gente não cresce, e daí sim a gente vai enfrentar coisas menores, mas enfrentar de uma maneira muito pior, muito ruim, mais enfraquecidos, e vamos sair ainda mais fracos, né? Você quer um exemplo disso que você está falando? José. José, ele era uma pessoa que tinha tudo. Aí Deus, de repente, começa a dar sonhos para José. Ele não tinha culpa dos sonhos dele, mas os irmãos começam a se levantar contra ele. E aí José vai perder o quê? Ele vai perder ali a companhia dos seus pais. Ele vai perder a cama que ele dormia, a roupa lavada, tudo. E o pior que isso, os próprios irmãos vão lançar José dentro de uma cisterna. E José se vê lá desesperado. Imagina o desespero daquele rapaz, olhando para cima do buraco que ele estava, dizendo, irmãos, não deixa eu morrer aqui. Ele vai sair daquela posição de filho predileto, e ele vai agora ser escravo. Imagina a dor de José, Karina. Eu costumo dizer que a pessoa que não tem nada e ganha é fácil. A pessoa que tem e perde é muito difícil. Eu fico pensando em José, que tinha ali suas servas, tinha tudo na hora que ele queria, agora ele não tinha nada. Vai ser vendido como escravo. Aí a pergunta é, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Era o gigante de José naquele momento. Enfrentar aquela dor, enfrentar aquela rejeição, porque tem muita gente que sofre com esse gigante da rejeição, e ele ali, passando toda aquela adversidade com a sua família, em momento algum a Bíblia diz que José amaldiçoou eles, ou que José desesperou contra Deus. José manteve a confiança. E é isso que muitos de nós precisamos, manter a confiança. José vai ser acusado, depois ele vai ser preso, e depois de quase 14 anos é que Deus cumpre a promessa dele na vida de José. E ele preferiu ser preso, né? Se manteve fiel, preferiu ser preso, mas não desonrou a Deus, né? E depois foi honrado, né? Pela fidelidade dele, pela confiança dele, por tudo que ele passou. Agora, a pergunta é, Karina, será que uma pessoa que estivesse na posição de José, e na hora que a mulher ali de Potifar veio seduzi-lo, tivesse caído, será que ele teria depois sido governador do Egito? Com certeza não, né? A Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Deus preparou tudo aquilo, Deus já sabia que José era fiel, mas Deus também queria provar para o inimigo de José que ele era fiel, como Deus provou para o inimigo de Jó que ele era fiel. Então é esse feeling que nós precisamos ter. Peraí, estou passando luta, tem um gigante aqui. Davi vai dizer, gigante, tu vem a mim com paus e com espada e com escudo, eu vou a ti no nome do Senhor Jesus. Só que não é só a palavra que sai da minha boca. O salmista também vai dizer, Deus, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra é a espada. Quando eu uso a palavra ao meu favor e eu tenho o escudo da fé, a Bíblia diz que eu vou chegar aonde Deus tem para a minha vida. Sim, porque não é uma palavra vazia, né? Ela é uma palavra que é repleta,
né, de Deus mesmo, é aquela palavra que tem temor, que tem zelo, que não é uma palavra que vem só para o outro ver, só para o outro ouvir. Ela tem um fundamento, ela tem esse zelo, né? E esse temor não é ter medo, é ter respeito, né? Ter respeito pela vontade de Deus. Então, essa é a palavra que tem poder. Por isso que falam até, né, que certas orações, né, Virgínia, não são ouvidas por Deus, não chegam a... O passa do teto. Eu queria até que você falasse sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, ela comete tantos erros, tudo, e ora, e comete os erros de novo, e ora, e essa oração não está passando do teto ali, não está chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque é só da boca para fora. A pessoa, é igual o ditado, quem tem boca vai a Roma, né? Quem tem boca diz o que quer. Só que a Bíblia vai dizer que a verdadeira oração que agrada o coração de Deus é aquela oração feita em secreto, com o coração limpo. É tão sério que a Bíblia vai dizer que quando eu vou orar e eu tenho algo contra alguém, ou me lembro que alguém tem algo contra mim, eu tenho que ir lá pedir perdão e voltar para poder orar. Quando eu começo a orar, um exemplo, Deus, eu quero que o Senhor mate fulano, faça o mal para ciclano, separe casamento tal, destrua... Essa oração Deus não escuta. Aí você pode me dizer assim, mas Davi não pedia para Deus matar os inimigos dele? Pedia, mas Davi fazia uma balança. Está aqui eu, o Senhor, e está aqui o meu inimigo. Que a tua vontade seja feita. E tem pessoas que ela vive tão de aparência, não é nem para Deus, porque a Deus ninguém engana, mas ela acaba se enganando a si mesma, ela quer enganar as pessoas, e ela acha que porque ela tem uma religiosidade muito grande, ela já está salva. Eu costumo dizer que os salvos já estão lá no céu. Cada vez que Deus vai preparando, ele vai já colhendo e levando. Se nós estamos aqui, é porque nós ainda não estamos prontos. Eu tenho falha, a Karina tem, você tem, e nós precisamos entender. Pessoas oram a vida toda e não acontece nada. Pessoas só pensam e Deus já faz. Por que será? Deus não tem filho querido. Deus tem filhos próximos, a diferença. Tem aquela pessoa... Pronto, o próprio Davi, Karina, como é que a Bíblia vai chamar um cara que era sanguinário? Ele não podia ninguém olhar para ele de cara feia, que ele queria cortar o pescoço. Davi mata o marido de Batseba para ficar com ela. Mas a Bíblia vai chamar Davi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? O coração dele era limpo, sincero. Quando ele se apresentava para Deus, ele dizia, Deus, eu errei hoje o dia todo. Eu fiz isso, me perdoa aí, eu sou falho mesmo, mas eu estou aqui. Preciso da tua misericórdia. Tem pessoas que são tão soberbas que elas nem conseguem reconhecer a necessidade da presença de Deus na vida delas. E é isso que impede que a oração suba. Rancor, ódio, mágoa, maquina o mal. Às vezes passa o dia até tramando o mal contra a vida de outras pessoas e Deus fica só observando. Aí você acha que Deus vai atender uma pessoa dessa? Com certeza, mas eu falo que tem muita gente que está enganando o próximo, né? Assim, e nessa comparação, às vezes a gente vê pessoas avançando e aparentemente numa vida melhor do que a nossa, e às vezes sem um pingo de fé, sem ser temente a Deus, e acaba enganando aquelas pessoas que têm fé e achando que, poxa, que não vale a pena ser fiel. Só que aquelas pessoas, a própria Bíblia diz, essas pessoas que estão só de aparência, que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão, sei lá, crescendo no ministério, crescendo na profissão, seja lá no que for, essas que têm crescido sem uma verdade, sem buscar Deus, sem um coração real, essas pessoas uma hora vão cair, essas pessoas não vão chegar no céu e ter o seu galadão, ter o seu lugar lá. Essas pessoas vão cair, seja em vida, seja depois, né? Depois da morte, mas elas não vão estar, elas não estão seguras, elas estão aparentemente ali no pico, mas elas podem estar à beira de um precipício, enquanto outras que vão estar indo devagarzinho, de grão em grão, esses vão dar os frutos certos, né? Então, por isso, da importância da gente ser fiel, da gente ser real, da gente ser verdadeiro com Deus e com as pessoas ao redor também, né? Para a gente realmente ter aquilo que a gente tanto deseja, que não seja só aparência, né? Sabe, eu costumo dizer que quando a gente chegar no céu, vai ter muita gente que a gente vai olhar e vai dizer, fulano tá aqui, mas eu nunca imaginei. E nós vamos procurar pessoas que a gente achava que ia estar lá e vai dizer, ué, que a vida das pessoas que vivem assim é uma vida como uma folha seca.
Provérbios vai dizer, não tenha inveja daquele que prospera no seu mau caminho. Porque ele prospera, mas quando vem o vento forte, ele é arrancado de sobre a terra. E por outro lado, a Bíblia vai dizer, o justo pode até cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levantará. Quando a gente vê aquelas pessoas que vivem de qualquer jeito, não é à toa que a Bíblia fala para nós, para não termos inveja. Porque essas pessoas, elas vão prosperar. Isso é fato. O sol nasceu para todos, tá? A Bíblia diz que do jeito que Deus vê o bom, ele vê o ruim. Nasceu para todos, não tem acepção de pessoa. Quando o sol nasce, brilha para todo mundo. Acontece que, quando essas pessoas que vivem de qualquer jeito, elas começam a prosperar muito, o ego começa a crescer, a Bíblia vai dizer que quando elas caem, não tem ninguém que segure elas, que levante outra vez. Mas, por outro lado, a Bíblia vai dizer que o justo pode até cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. E a Bíblia também vai dizer que quando uma pessoa dessa que vive de qualquer jeito, ela se vai daqui, ninguém nem lembra do nome dela. Porém, o justo, ele vai deixar sempre um legado. Ele sempre será lembrado como aquele que viveu na presença do Senhor. Sim. Glória a Deus, glória a Deus. Que sejamos essas pessoas, né? Até a eternidade, né, Virgínia? É verdade. Essa é a maior bênção. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, começar já, porque já tem 99 perguntas. Meu gigante maior é a preguiça. Isso é pecado? Como vencê-la? Essa é uma das perguntas, né? A preguiça, a própria Bíblia, no livro de Provérbios, vai dizer, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Ou seja, a formiga acorda cedo, trabalha. E outra coisa, se você tem preguiça no trabalho, como é que você vai comer? Como é que você vai pagar suas contas? Preguiça não é de Deus, não. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, joga essa preguiça de lado aí e vambora, que Deus tem muita coisa a fazer na sua vida. Realmente, e fala, né, que a gente tem que vencer a preguiça. Até tem muita gente que tem preguiça, inclusive, de ler a palavra de Deus, de compreender, né, as escrituras. E é algo que a gente tem que se forçar, porque eu falo assim que no começo, às vezes, pode ser mais difícil, mas depois ela é tão apaixonante, né? Você conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, que eu, pelo menos, eu fico querendo ler mais e mais e mais. Às vezes, forçar a dor. Para mim não é preguiça, não. É, às vezes, falta de tempo. Eu queria ter mais tempo. Às vezes, ter vontade de ficar o dia todo lendo. Porque ela é apaixonante, né? É através da leitura da Bíblia, Deus se revela, Deus fala com a gente. E essa é uma preguiça para quem tem, que você deve tentar vencer, né? Eu acho que deve... Você acha que o mal também trabalha para tentar atrapalhar as pessoas a lerem a Bíblia? Existe algo com relação a isso, espiritual? Era isso que eu ia falar, Karina. Quando a gente começa a ler a Bíblia, principalmente no início da nossa fé, que a gente chama assim do primeiro amor, o inimigo, ele não quer que você leia a Bíblia. Quando você pega a Bíblia para orar, toca a campainha, toca o WhatsApp, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tomar água, alguém chama você, isso é fato. O inimigo vai tentar atrapalhar você de ler a Bíblia, porque lá está o conhecimento que você precisa para crescer. E a Bíblia diz que quando nós lermos, devemos pedir a orientação ao Espírito Santo para que ele nos faça entender o que estamos lendo. Mas é muito importante que você saiba, nos primeiros dias de leitura, se você não for uma pessoa constante ali, insistente, pedindo para Deus ajudar você a continuar a leitura, você vai ter problema sim. Vai dar sono. Eu já vi, eu mesma, tá lendo a Bíblia, cair em cima da Bíblia e dormir. É uma batalha espiritual, mas que nós vencemos através do Espírito Santo. E depois de você pegar o hábito de começar a ler o mês seguido, dias seguidos, assim, você vai ver que você vai vencer. Mas o começo sempre vai ser difícil. Mas não desista. Tem uma pessoa falando assim, e quando o gigante é uma outra pessoa? No meu caso, ela fala que é o meu marido nas drogas. Como lidar, né, quando o gigante é alguém próximo, um familiar que está passando por algo muito difícil? Aqui no caso dela é o marido nas drogas. Na verdade, o seu gigante não é o seu marido em si.
E se o vício que está ocupando a vida do seu marido. Aí você tem que orar, minha amiga, porque assim, vício, seja ele qual for, é sempre muito difícil de ser vencido. Mas se você colocar ele na presença do Senhor, fizer jejum para você se fortalecer, não jejua pela vida do seu marido, que isso é antibíblico, isso não tem na Bíblia. Jesus jejuou para se fortalecer. Então você faz o jejum, você se fortalece, você ora, você clama por ele, e se for a vontade do Senhor, o Senhor vai fazer a libertação na vida dele. Uhum. E se não existe de não ser a vontade do Senhor, libertá-lo das drogas ou não? Isso daí sempre vai ser a vontade do Senhor e talvez não seja o merecimento dele, talvez, ou porque ele não se entregue. Pronto, é exatamente o que você falou. Eu passei por várias clínicas de reabilitação, Karina. E eu só falo uma coisa. Ninguém consegue ajudar um viciado se ele não quiser. Então, você pode fazer o que você quiser, ficar em cima do monte, morar lá, não vai adiantar. Tem que ser uma escolha dele. Aí você ora, a vontade de Deus é libertá-lo. Você ora para que Deus traga um esclarecimento para ele, para que ele queira ser liberto e ele tome essa atitude. Aí sim Deus vai trabalhar. Uhum. E no caso dela, por exemplo, que é uma esposa, que ela é casada, ela tem que estar com ele até o fim da vida dele, mesmo ele não querendo se libertar, nesse caso, e ele passando por tudo isso? Como que funciona nesse tipo de caso de vício, né? Essa é uma pergunta muito difícil que você me botou agora no estreito. Assim, não é que ela precise estar com ele até o final da vida, né? Mas a Bíblia só dá respaldo de separação em 2 motivos: adultério e relação sexual ilícita. O meu ponto de vista, não é a Bíblia que está dizendo, eu que estou dizendo. Adultério e relação sexual ilícita não é a mesma coisa? Não. Não? O que muda? Não é, não. Adultério é quando a pessoa é casada e ela procura um outro parceiro, ela traiu a pessoa. Sim. Relação sexual ilícita é aquela que a esposa ou o marido é forçado a fazer entre 4 paredes sem querer. Ah, entendi. Como a gente não pode abrir um verbo aqui e explicar, mas todo mundo entendeu o que a gente quis falar. Uhum. Então, assim, não é que é obrigado ela ficar com ele até o final da vida, isso é uma escolha dela. A Bíblia também não é a favor da separação fora desses 2 motivos. Mas eu como mulher, Virgínia, entendo que a pessoa ali, não sei se é o caso dela, se é viciada, às vezes fica violento, pode bater na esposa, eu já discordo que ela fique, mas tudo é uma opção, é uma escolha. Tudo é escolha. Eu posso viver de um jeito, a Karina de outro, ela de outro, e ela que vai escolher o que é melhor para a vida dela. Sim. É difícil, né? É difícil, mas é isso, é a intimidade com Deus que vai direcionando. Que vai direcionando. Aqui, olha, deixa eu ver. Aqui, ó. Meu gigante, nesse momento, está sendo superar a carência pelo abandono do meu ex-marido. De que forma eu posso superar? Ela está falando aqui. Abandono, independente de se seja de marido, de pai, de mãe, de filho, sempre vai doer. Eu aconselho você, já que ele abandonou você, as palavras que você está usando, né, porque a gente não conhece sua história de fato profundo, eu aconselho que você tire um tempo para você, tire um tempo com Deus, esqueça ele por um tempo e comece a se valorizar, porque a partir do momento que você olha para você, você não vai lembrar que ele te abandonou. Se ele saiu, quem perdeu foi ele. Ele não te deu valor. E se você está aí, começa a se cuidar, levanta esse astral, fala com Deus, se cuida, porque se ele não te quis, com certeza Deus vai colocar alguém que te quer e que dá valor na tua vida, filha. Com certeza. Tem uma pergunta aqui interessante que eu acho importante a gente falar, falando, eu deixei de ir à igreja e sinto que estou mais fraca espiritualmente e também não estou conseguindo voltar. Eu acho que, Virgínia, é importante a gente falar que a gente manter essa comunhão, né, com outras pessoas da mesma fé, presencial, agora que a gente já não está em época de pandemia, que dá para estar presente. Isso nos fortalece, né, para na hora da batalha, para a gente combater esses gigantes da vida, não é? Acho que a gente sozinho, em oração, esse momento é importante, mas a gente está, né, com outras pessoas, está congregando, é bíblico que isso nos fortalece, né? É sim, Karina. Eu conheço várias histórias de pessoas
que não consegue ir na igreja, se frustrou por algum motivo, mas Deus não tem nada a ver com isso. Se você não está indo na igreja e está se sentindo fraca, com certeza você tem que congregar. Tem aquelas exceções que preferem ficar em casa? Tem, mas Paulo vai dizer, a Bíblia dá respaldo para a gente congregar, tá lá na igreja, com os irmãos, no culto, cantando, porque tem até um ditado que diz, quando a fogueira acende, pega em todo mundo. Então é bom que você vá à igreja, tá? Se esforça, procura uma igreja da sua confiança e congrega, que isso é bom para você sim. Olha aqui, ela tá, como faço para vencer o gigante da morte? Eu irei fazer uma cirurgia no meu útero e estou com muito medo. Aqui é o gigante do medo mesmo, que é como você falou, né? É a gente lembrar da palavra de Deus, de confiar nele, né? Deixar nas mãos dele, a gente fazer a nossa parte e deixar que o restante ele faz. Na verdade, eu nem chamaria o seu gigante como o gigante da morte. Eu chamaria como o gigante da ansiedade, porque você está sofrendo por antecedência. Sim. Agora, eu te aconselho, ora, coloca os médicos que vão operar você nas mãos do Senhor, coloca a sua vida na mão do Senhor e para de dizer que você vai morrer, porque sempre que nós falamos algo, a palavra tem poder. Você está sendo ansiosa, descansa, você não confia em Deus? Então você vai entrar naquela mesa de cirurgia, você vai ser operada, você vai sair, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você não vai morrer não, mulher. Fica calma. Existem orações assim específicas para cada momento? Existem palavras-chave para vencer uma batalha que a gente deve usar, que a gente deve, né, se apoderar ali naquele momento? Ou não? Toda aquela que é feita realmente com força, com coração, independente das palavras que a gente usa, ela vai surtir efeito? Ou existem sim palavras para quebrar, né, maldição, para quebrar obstáculos, para enfrentar, para se fortalecer? Existe sim. Existe sim. Existe aquela oração de quebrantamento, que eu me apresento a Deus, eu choro, abro o meu coração, eu estou ali no meu momento com Deus. Mas existem também as orações de batalhas, né? A Bíblia diz que nós pedimos muito e não recebemos porque não sabemos pedir. A Bíblia também diz que Deus não gosta de vãs palavras nem palavras repetitivas. Então, o que é que eu quero? Eu quero que Deus me cure, então eu vou entrar com o propósito de cura na presença do Senhor. Não é que tem palavra-chave, mas existe sim o tipo de oração específica. Logo bem, eu não vou dizer no começo, que eu ainda estou no começo, bem antes do meu ministério, eu não sabia diferenciar na ministração o momento que Deus queria me usar para libertação e para cura. Era muito confuso para mim, acontecia tudo ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, eu fui entender que na hora da ministração, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Eu conseguia separar unção de cura, unção de libertação, unção... Então, assim, existe também as orações específicas, o jeito específico de orar para você pedir algo ao Senhor e alcançar. Então, porque isso, assim, está aberto para todos ou para cada um uma unção, de repente ela é mais forte num sentido do que para outros? Porque eu percebo, por exemplo, se bem que eu nunca pedi uma unção de cura, eu nunca pedi com esse direcionamento, eu nunca senti essa necessidade ainda na minha vida, assim, que eu pedi, eu quero uma cura de alguém, me dê essa unção. Mas eu sempre os meus pedidos, pelo menos esses que eu vou com mais força, assim, por revelação. E eu sempre, né, comento assim aqui em casa, ou com minhas amigas mais próximas, eu falo, poxa, é impressionante quando eu peço por revelação, como as coisas vão se revelando. Então, isso é porque talvez, para mim, seja mais fácil, ou Deus direcione mais essa unção por uma revelação, ou é porque simplesmente porque eu estou pedindo por isso? Se eu pedisse pela cura, ele talvez fosse derramar pela cura também. Então, eu entendo da seguinte forma, Karina, o Senhor, dom ele não salva ninguém e muitas pessoas já nascem com dom, tá? O dom de profecia é algo que Deus derrama sobre a pessoa, o dom de revelação também, e o dom de milagres, que é cura e libertação, também é adquirido com o tempo, de acordo com a intimidade com o Senhor. O que eu entendo no seu caso? Que Deus, com certeza, tem muitos dons para você. Só que você, no momento, está focado ali, Deus me revela, eu quero ver. De repente, você tem outros dons e você não consegue. A gente não é nem unção, é dom, tá? Porque a unção, quando nós recebemos o Espírito Santo, e muitas pessoas acham que receber o Espírito Santo é falar línguas estranhas.
E não é bem por aí. A Bíblia diz que João Batista batiza Jesus e o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos o coração limpo, somos transformados, então ele entra na nossa vida para fazer a morada. E a unção vem com o Espírito Santo para a nossa vida para aperfeiçoar os nossos dons. Mas existe no seu caso aí, é um dom. Deus está te dando o dom da revelação. Existem vários dons na Bíblia. E a unção, Karina, é a que despedaça todo o jugo. A unção é a força de Deus em mim, que eu oro e o milagre acontece, que eu clamo e Deus responde. É o que nós temos. Jesus veio para que todos nós recebêssemos isso. Mas por que poucas pessoas recebem? Porque nem todas sabem que tem direito. Uhum. E quem pedir vai receber, quem buscar vai achar. Às vezes a pessoa olha, só o pastor tem a unção. Não, a unção é para todos. Se crê, verás a glória de Deus. Amém, amém. Ai, Virgínia, nós já estamos aqui, olha, 1h aí. 1h10, já passa voando. Eu vou dar uma olhada mais nas perguntas. Ai, como é tão bom, né? Eu falo que se eu pudesse, eu passaria, né, horas e horas do meu dia só falando de Deus, só fazendo live, só fazendo podcast. É bom, né? É maravilhoso, é muito bom a gente poder falar sobre Deus, sobre as maravilhas dele, sobre como ele opera. É tão lindo, é tão lindo. É verdade. E é maravilhoso ter pessoas aqui para nos ouvir também, né? Pessoas interessadas, pessoas querendo aprender, querendo se aproximar de Deus aqui. Olha, vamos ver. Ai, tem gente que fala assim, por que Deus fala que vai restaurar meu casamento, mas até hoje nada? Porque eu entendo que, né, ele pode querer a restauração, mas depende das duas pessoas, não é, Virgínia? Então, eu ia até responder assim, você tem feito alguma coisa para Deus restaurar? Né? Eu costumo dizer, Karina, assim, eu já conheci sabe aquelas irmãzinhas de antigamente? Fervorosa, do cabelão do coque ali, que soltava o cabelo até o chão. Eu conheço uma que ela orou 22 anos para que Deus restaurasse o casamento dela. Uhum. E Deus fez. E eu até brincava, eu dizia, olha, que bom que a senhora tem essa fé, porque eu não tenho. Assim, cada um no seu quadrado, crendo no que o propósito coloca no coração. Eu falei, eu não tenho, a senhora tem, que coisa boa, parabéns. Só que para Deus restaurar o casamento dela, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que tratar bem o marido quando ele batia nela, fazer a comida, tinha que servir na hora que ele queria, ele privava ela de ir para a igreja, ela ia escondido, ou seja, teve todo um trabalhar por trás. Tem até um filme que fala, Prova de Fogo, que você já assistiu, Karina? Que fala sobre casamento, né? Que a esposa, ela conhece o médico e aí ela se interessa e o marido, ele tenta restaurar o casamento e ele consegue exatamente fazendo tudo ao contrário do que ela pensava. Então, assim, o que você que está fazendo a pergunta já fez para Deus restaurar o seu casamento? Uhum. Quando eu falo de casamento, eu passei um momento muito difícil no meu casamento. E assim, eu fui a parte difícil, porque eu não queria dar o braço a torcer. Eu dizia, não quero mais, não dá certo, e foi. Uhum. Aqui em casa, o meu esposo é que veio e que orou e que teve que alinhar algumas coisas para Deus fazer a obra. Uhum. Mas sempre alguém vai ter que fazer a sua parte, porque Deus não vai entrar no meio e fazer vocês se agarrarem, se beijarem e ficar tudo na boa. Alguém tem que ceder. Exatamente. E tem motivos e motivos, né? Tanto para permanecer como para não permanecer também, né? É só de sofrimento também. Eu acho que essa não é a vontade de Deus, né? Virginia, Deus quer que a gente seja feliz, né? exatamente. Eu acho que é para um, né, ser realmente um apoio para o outro, né? É se complementar, é se apoiar em confiança mútua. Olha aqui, vamos ver aqui. Antes de você fazer a pergunta, Karina, posso pedir uma coisa? Claro, meu anjo. Para todo mundo que está assistindo, antes de da gente terminar a live,
vou pedir aqui permissão a Karina, nós vamos fazer uma oração Sim, para que o Espírito Santo te ajude a vencer os teus gigantes. sim. Porque às vezes o gigante está no ministério, está em casa, está no trabalho, está na empresa, está no psicológico, e você não sabe como fazer isso. Então nós vamos orar com você no final. Pode ser, Karina? Lógico, vamos sim. Fica até o final que a gente já vai fazer a nossa oração, com certeza. Tem alguém perguntando aqui, tenho enfrentado um gigante, por que Deus permite a traição num casamento? Deus não permite. Deus permite, É escolha. na realidade, exatamente. Ele permite a gente ter as nossas próprias escolhas, né? Mas esse negócio da permissão é muito relativo. Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Uhum. Agora, quando a pessoa, não é que Deus permitiu, a pessoa escolheu fazer isso, Deus não é culpado não, minha amiga. A pessoa que escolheu. Então, assim, cada um que arque com as suas consequências, Deus com certeza queria que ele fosse para o outro lado, ele não foi, e agora ele vai ter que sofrer as consequências, é simples assim. Sim. Para tudo, né? Não é só questão de traição, é para tudo a gente Para tudo. tem consequências. Eu falo que Deus, ele perdoa a partir do momento, né, que a gente tem um arrependimento, que a gente vai lá, que a gente está lá de coração quebrantado, que a gente deseja mudar, ele perdoa tudo, porém a gente vai ter que cumprir com as consequências daqueles atos, né, na nossa vida. Assim como vai. Posso fazer uma pergunta bem rapidinho? Claro. Você acha que Deus permitiu que Adão e Eva comessem do fruto lá no jardim ou foi eles que escolheram? Então, eles que escolheram, né? Eles que escolheram. Tiveram um direcionamento de Deus. Deus falou, Deus orientou, né? Agora, o fruto da nossa desobediência, né? O fruto a gente vai ter que pagar por ele, né? O fruto podre que vai dar da nossa desobediência, a gente vai ficar um tempo sem ter o que comer, sem ter fruta fresca, porque a gente apodreceu, né, com os nossos pecados aquilo. Então, até porque senão não há aprendizado, né? Senão não há entendimento, não há verdadeiro arrependimento. Então, tudo isso é necessário para que a gente cresça, né? Verdade. Né? Para que ele confie a gente coisas maiores e melhores. Então, vamos para a nossa oração para a gente finalizar. Foi Tá tão bom! tão bom! Ai, eu poderia ficar a madrugada toda. É que eu tenho um culto hoje também. Eu vou. Vamos orar então, gente. Primeiro eu quero dizer para você, se você tem qualquer gigante na sua vida, você primeiro tem que reconhecer esse gigante. Você tem que identificar o gigante. Identifiquei o gigante, como é que eu vou destruí-lo? E aí você tem que ir para os pés do Senhor, pedir armamento para você destruir esse gigante. A gente sabe que quem está na depressão, ou quem foi traído, ou quem passa por um vício, não é fácil dizer, vou te matar agora, gigante, e acabou. É todo o processo, você tem que buscar o Senhor, você tem que confiar, você tem que se esforçar. Começa por aí, tá bom? E a oração que a gente vai fazer com você agora é para que o Senhor venha te direcionar a como você vai fazer para te livrar, para se livrar dele e para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, tem tantas pessoas aqui, Senhor, precisando do teu auxílio. E nós, a única coisa que podemos fazer é ensinar, direcionar, mas o Senhor pode entrar com providência nessa hora. Não sei quais são os problemas, os gigantes que os teus filhos enfrentam, mas eu sei. Como diz o Salmo 139, que o Senhor sonda os corações. E o Senhor sabe exatamente o que ela está enfrentando. Então, nesse momento, ilumine os seus olhos, ilumine a sua mente, ilumine o seu coração para que ela possa, Senhor, ter discernimento e que o Senhor venha dar o armamento necessário para que esse gigante caia por terra. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, aquele que tem gigante da depressão, que o Senhor ajude a se curar, mostre o caminho, o gigante do medo, o gigante da insegurança, síndrome do pânico, Senhor, aquele que foi traído, que teve ali a confiança rompida, Senhor, em nome de Jesus, ajude essa pessoa a romper esse gigante. Que não seja um obstáculo para a sua fé.
que não seja um obstáculo para o seu crescimento espiritual, mas que o Espírito Santo nessa hora entre dentro desse cômodo onde essa pessoa está, abrace ela, conforte e renove as forças necessárias, Pai, e que o teu nome seja glorificado na vida dele, na vida dela. É o que nós declaramos, profetizamos essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante a sua mão comigo assim e declare em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Eu tomo posse nessa hora como posse nessa da força necessária área. para vencer esse gigante. Ter esse Diga, Deus, Deus, pela minha força sozinho eu não posso, pela minha força, mas eu quero pedir agora a força do Senhor. Ilumina os meus caminhos e me direciona em nome de Jesus. Amém. amém, amém e amém. Amém. Eu recebo, eu recebo. Amém. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e Ele honra todos aqueles que nele creem. Ele honra todos aqueles que confiam na sua justiça. Ele honra todos aqueles que permanecem perseverantes, que permanecem confiantes. Então, que vocês que nos acompanharam até aqui, que vocês tenham sido fortalecidos, que vocês saiam dessa live ainda mais fortes, mais revigorados, mais cheios da energia do nosso Criador, mais cheios dessa luz, dessa força, dessa confiança. Se apoderem de tudo isso, porque vocês são filhas e filhos do Criador. Vocês têm essa herança com vocês. Vocês têm isso dentro de vocês, é só se apoderar e crer neste poder, que com ele tudo poderá ser feito, tudo pode ser transformado. Só confie nos planos do Pai, confie nos planos dele, confie que ele tem o melhor caminho para cada um de nós. E aqueles que nele confiam, aqueles vão ser direcionados com paz, com plenitude, mesmo no meio da tempestade, mesmo tendo que escalar montanhas, obstáculos que parecem ser inalcançáveis, inatingíveis, mas que guardam do outro lado um local ainda mais bonito, que você ainda não esteja, não tenha conseguido enxergar, não tenha conseguido ver nesse momento. Continue crendo, mesmo sem ver. Continue crendo, mesmo sem entender. Continue obedecendo, mesmo não concordando com a sua própria vontade. Mas continue em comunhão, em oração, continue alimentando a amizade diariamente em sua vida, para que você prospere no espírito, prospere na sua vida, prospere na sua alegria de viver, para que você seja uma luz na vida das pessoas, uma luz na sua própria vida, porque é a luz refletida do Pai, é a luz refletida do nosso Criador. Amém. Obrigada. Deus abençoe você. Bom culto. Muito Tchau. obrigada, Virgínia, que você continue sendo essa luz na vida de todos nós, que você seja grandemente abençoada nos teus dias, na tua vida, no teu ministério, na tua família, que você continue transbordando nessa força, transbordando nesses dons que vêm do nosso Pai, que você continue transbordando essa luz para tantas pessoas que às vezes se veem na escuridão, que você seja essa luz que ilumina e que mostra o caminho, e que mostra como a gente se fortalecer e ter certeza, que você continue nesse caminhar e que você prospere cada dia mais e mais. Muito, muito obrigada. Minha gratidão pela sua vida, pela pessoa que você é, por suas palavras, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a você. Deixa eu fazer um negócio com você que eu faço com todo mundo. Ó. Me ama você. Ah, essa linda. Obrigada pela confiança. Obrigada por esse momento aqui. Foi muito especial para mim também. Obrigada. Olha, quem ainda não segue a Virgínia Arruda Oficial, tem canal do YouTube com várias orações, com várias palavras, com vários ensinamentos e também no Instagram. Então acompanhe, faça como eu, que já estou lá seguindo e acompanhando tudo
e me fortalecendo na fé. Vamos seguir juntas, né? Unidas, unidas, cada vez mais fortes nesse caminho, que é o único que leva à vitória, que é o único que leva lá no céu, onde a gente vai ter uma vida eterna de alegria na companhia do nosso Criador. Amém. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.